Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. A paz a todos que ouvirem esse testemunho, que é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, que é santo para sempre. Amém. Me chamo Fernanda, sou casada há 14 anos. Em 2002 conheci meu esposo e em 2007 nos casamos na igreja civil. Eu frequentava uma igreja grande na minha cidade, mas não tinha compromisso com o Senhor e nem suporte da parte da igreja. Assistia aos cultos, aquelas pregações que Deus é amor, e saía dali do mesmo jeito que entrei, com os meus pecados de estimação. Mesmo sem sabedoria, orava e pedia direção a Deus. Passei um período turbulento, ao qual os médicos me disseram que eu não poderia engravidar. Nessa mesma igreja, fui orientada a fazer campanha em prol da minha causa. Ia aos cultos todas as quintas, às 18 horas. Era o culto das causas impossíveis. Mesmo sendo religiosa, tive fé que seria mãe. Passei por muitos médicos, exames, até que um dia, cansada de todo o sofrimento, pois fazia muitos exames, tomava muitas injeções, tinha hora até para o sexo. Enfim, cansada de tudo, entrei no meu quarto e chorei muito pedindo socorro a Deus, que não queria mais aquilo para mim, que entregava a Ele, que a vontade dele fosse feita. Nesse processo se foram 6 anos, e Deus, em sua infinita misericórdia, me concedeu o desejo do meu coração. Engravidei de forma natural. Deus já tinha planos para mim, eu que não tinha sabedoria e nem orientação. Glória a Deus. Grávida do meu primeiro filho, descobri a traição. Conversamos, brigamos, falei da gravidez para ele, e ele naquela emoção me pediu perdão e decidi perdoar. Assim achei que seria. Nessa época, começou uma saga na minha vida. Virei uma mulher ciumenta, brigona, rixosa. Assim levei a vida, num verdadeiro inferno. Desconfiava de tudo, ofuscava tudo. Eu não tinha paz. Engravidei mais 2 vezes nessa época. No ano de 2018, descobri um câncer. Me revoltei comigo, questionava a Deus, por que comigo? Não entendi o motivo, pois existia tanta gente ruim no mundo. Pois na minha concepção, eu era uma boa pessoa. Fiz todo o tratamento e me recuperei. O médico disse que eu estava 90% curada. Foi um período de muito sofrimento e novamente descobri que eles ainda estavam juntos. Entrei em desespero. Não queria perder meu casamento, pois o tinha colocado como meu rei. Aceitei muitas coisas só por medo de ficar sozinha com 3 filhos pequenos. Nessa época procurei vários canais de restauração, Ágata, Lã, Guapo, Sol, entre outros. Pegava uma dica aqui, outra ali, mas nada adiantava, ele não mudava. Ledo engano, eu colocava a culpa nele e nunca olhei para os meus erros. Achei um testemunho do Ministério Atalaia e fui assistir. Entrei em contato e fiz todos os procedimentos que a Cléia me passou. A princípio, achei o pastor muito radical, afinal, as igrejas pregam Deus é amor. Mas continuei, pois o meu propósito não era o compromisso com Deus, nem mesmo a minha salvação, e sim a restauração do meu casamento. Fui visitar o sítio, até para ver se era aquilo mesmo que o pastor falava. Contei a minha história e comecei a ser assessorada por ele. Nesse período meu marido já havia saído de casa. Eu o coloquei para fora. E quando vim em casa, vi as crianças ou a mim, eu cedia, pois achava que era da parte de Deus, e tudo ficava pior. Ele ia embora como se não existíssemos. Tive rejeição em uma das próteses, pois recebia muitas fotos deles juntos. Fiquei isolada, não dormia, não comia. Perdi a assessoria do pastor, minha vida era uma bagunça. Tentei voltar para o ministério e o pastor não me aceitou. Eu fiquei novamente desesperada, pois como iria restaurar meu casamento?
eu me tornei uma pessoa triste, depressiva. Fazia tudo ao contrário do que o pastor falava. Virei o FBI deles. Foram dias de muito sofrimento, dor na alma, choro, angústia. Enfim, era o meu deserto. Conversando com uma amiga querida que ganhei na visita do sítio, liguei para ela chorando muito. Disse a ela tudo o que aconteceu e que o pastor não tinha me aceitado de volta. Ela me disse que não era o pastor nem o ministério que me ajudaria, e sim a minha transformação, a minha mudança, a minha conversão verdadeiramente a Deus. Que eu deveria confiar e entregar verdadeiramente a Ele. Naquele dia, chorando muito, entrei no meu quarto, ajoelhei e só chorei. Não sabia nem por onde começar. No estalar de dedos, me veio a voz do pastor dizendo: se arrependa verdadeiramente, fale tudo para o Senhor, conte a sua história, entregue a Ele e descanse. Ore somente por você. Assim fiz. Não sei ao certo quanto tempo fiquei ali, mas conversei e entreguei tudo a Deus. Bloqueei meu marido, a amante, tirei todos os amigos em comum, a família deles, das redes sociais. Proibi ele de entrar na minha casa, só falava com ele sobre as crianças. Saí de todos os canais de restauração, fiquei somente no ministério. Comecei a assistir o culto, as lives, a ler a Bíblia, a fazer os estudos, junto com o pastor. Deixei para trás todos os meus erros. E por incrível que pareça, tudo ficou pior. Meu marido não fazia pensão na data certa, não trazia as crianças na data combinada. Eu ligava para o pastor pedindo os conselhos, e ele, mesmo eu não sendo mais ovelha, me dava. Sou grata a ele pela sua vida. Sou grata a Deus pela vida do pastor. As pessoas não entendiam meu posicionamento, de não querer me envolver com outra pessoa, pois ele já estava morando com outra. Aos olhos do mundo, ele estava bem, e ao meu também, mas eu aprendi a confiar no Senhor. Eu dizia, tudo está na mão de Deus, que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, e eu estava me curando, Jesus estava me curando de tudo. Fácil, não foi. A cada dia tinha que matar a minha vontade da carne e viver pelo Espírito. Aprendi a confiar no Senhor. Glória a Deus. Voltei a cuidar de mim, dos meus filhos, da casa. Voltei a dormir, a sair com eles para passear. Virei outra pessoa. Quando tinha oportunidade, falava do amor de Deus, sobre a minha vida. Até meus filhos viram que eu estava mais feliz. No começo do ano, meu marido começou a mandar mensagem, querendo conversar. Não senti paz e não respondi, pois sempre escuto o pastor falar que quando é de Deus, as coisas temos paz. Segui minha vida confiando no Senhor. Ele mandava várias mensagens querendo conversar e eu não respondia. Eu achei que era sobre o divórcio. E lembro que o pastor sempre aconselhava a não dar. Num dia ele me ligou para perguntar das crianças e perguntou por que eu não respondia. Perguntei o que ele queria e ele disse que queria conversar. Falei com ele que se era sobre o divórcio ele podia fazer o que ele quisesse. Eu não assinaria. E desliguei. Novamente ele me ligou e disse que não era sobre o divórcio, que era sobre a gente. Ao desligar o telefone, eu fui averiguar. E ele ainda estava com a amante, pois tinha fotos nas redes sociais. Decidi novamente a não respondê-lo mais. Ele mandava mensagem, ligava e eu não atendia e nem respondia. Quando ele vinha trazer ou buscar as crianças, não dava oportunidade a ele e logo saía. Minha vida estava em paz, em meio ao caos que eu enfrentava. Voltei ao ministério em uma oportunidade que o pastor deu, às ex-ovelhas que realmente estava arrependida. Sou assessorado pela querida Cleia. Que Deus abençoe sua vida e sua família infinitamente. E as mensagens continuavam. E a Cleia me autorizou a conversar com ele. Não entramos em um acordo na primeira conversa, pois ele ainda tinha pendência a resolver. Na segunda vez que conversamos, ele já tinha resolvido a sua vida.
Confesso que fiquei um pouco assustada com tudo o que estava acontecendo e não entramos em um acordo. Na terceira conversa, que ele apareceu na minha casa sem falar, fomos conversar e entramos em um acordo. Confesso que eu fiquei muito assustada com tudo o que estava acontecendo. Entrei em pânico, porque estava com problemas pessoais, uma metástase da doença, entre outras coisas. Conversei com a Cleia, que me deu um puxão de orelha e conversou comigo sobre a serenidade do casamento. Entreguei as minhas dúvidas, medos, receios novamente aos pés do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu casamento está restaurado. Minha família está restaurada. Foi um período um pouco turbulento, mas a minha vontade não prevalece, e sim a vontade do Senhor. Família é projeto do Senhor. Meu marido veio muito arrependido, chorando em ter a família de volta, mas não veio convertido. Todos os dias é uma batalha, pois a restauração continua dia a dia, pois ele veio doente fisicamente, psicologicamente e financeiramente, totalmente diferente do homem que um dia eu conheci. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Estamos nos curando juntos. Como a Cleia sempre me dizia, vocês dois são mais fortes juntos. Continuo no ministério aconselhado pela Cleia. Estou mudando de cidade, arrumando a casa nova. Continuo a minha caminhada com Cristo. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.